Aquela cena que a gente viu daquele homem batendo naquela mulher no elevador, na Juliana, aquilo foi uma fúria descontrolada. Resolve na porrada também, não é possível, ele tem que apanhar, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que está muito em voga, que é a questão do feminicídio, dessa agressão do homem com a mulher. E parece que são os dados na semana passada agora que falam que os números mais do que duplicaram desde 2021, quando começou a ter aquele disque denúncia da mulher, até 2024 agora. Foram mais de 85 mil ligações só nos 7 primeiros meses que tiveram isso. Ou seja, de mulheres ligando para falar, me ajuda, tá acontecendo alguma coisa. O que você acha que tá acontecendo com essa geração que parece que tá piorando tanto? Olha, eu costumo dizer que feminicídio é uma epidemia, hoje no Brasil, pelo menos, né? Não posso ter dados comparando. Nos últimos meses, ele disparou em 11 estados brasileiros. É claro que, ainda assim, essas pesquisas sempre estão subestimadas. Eu sempre digo que é subestimada, porque tem muita gente que não registra. Bem maquiado, então, né? E maquiado, sempre, né? A gente nunca consegue, as pesquisas nunca conseguem estar tão atualizadas como a realidade, infelizmente. Eu acho que a gente tem alguns fatores, não é um só, porque, assim, no auge, eu vivi o auge do feminismo, quer dizer, que foi uma liberação da mulher. Eu sou da geração que as meninas tinham aquela coisa de queimar o sutiã, tinha as coisas de direitos iguais. E eu me lembro que havia na época, quando a gente pegava a bandeira do feminismo, a gente realmente havia na época coisas culturais da sociedade, que lugar de mulher era dentro de casa, criando filhos. Então, assim, era muito mais marcado essa divisão de homem e mulheres no território social. E mesmo assim, a gente não teve tanta agressão. Existia, assim, maridos que olhavam feio, se separavam, mas não existia essa violência tão Tinha um respeito um pouco maior, né? Eu acho que os homens tinham ainda uma coisa de cavalheirismo, de ver a mulher como um ser fisicamente mais frágil. E isso é uma verdade. Não estou falando mais frágil mentalmente. Talvez a gente seja bem mais forte mentalmente, emocionalmente. A gente é acostumado desde muito cedo a lidar. A gente tem multitarefas, né? A gente faz várias coisas ao mesmo tempo muito melhor que os homens. Se a gente for ver na evolução da nossa espécie, os homens tinham o papel de se juntar em grupo para ir à caça. As mulheres se juntavam em grupo para fazer o que foi o primórdio da socialização. Administração, né? A administração daquela tribo, da questão social, de ter as crianças, de fazer as refeições. Então, assim, o auge da socialização e dessas trocas foi sim um papel feminino. O que eu fico pensando é em que momento os homens começaram a perder essa gentileza com a figura feminina, que afinal, antes de qualquer coisa, é mãe de todos os homens que estão aí. Sim. Nenhum homem nasceu de uma chocadeira. Então, assim, existia uma deferência até do filho em relação à mãe, né? Isso eu acho que culturalmente a gente foi perdendo. Você acha que o fato do menino, né, da criança, que ela cresce sem a mãe, ela possa não ter tanta sensibilidade com a mulher na fase adulta ou não? Eu acho que isso pode acontecer, mas eu acho que está acontecendo também. Onde nós mulheres estamos falhando de não educar nossos filhos, que afinal todo homem vem de uma mulher, com essa gentileza. Porque eu vejo muitas mulheres hoje falar assim, meu filho não vai ser babaca. Eu falo para ele, trai mesmo porque vai ser traído. Que isso? Eu já ouvi isso de mães. Eu fico olhando, tipo assim, que papel é esse que a gente perdeu no meio do caminho de criar homens gentis? Independente se esse homem vai casar, se esse homem vai casar com uma mulher ou com outro homem. Os homens tinham, pela figura feminina, um culto mais da geradora de vida. Eu acho que isso perdeu Um apreço, né? Eu acho que isso tem que ser restaurado, mas eu acho que isso não é suficiente para justificar a epidemia de violência e de feminicídio que a gente vive no Brasil. Uma coisa que eu noto, as últimas manchetes, e você hoje tem várias,
Por exemplo, aquela moça lá em Natal que recebeu 60 socos, né? E que ficou num estado muito grave, se eu não me engano, Juliana, o nome dela, que ontem até, essa semana, foi homenageada na Câmara de Vereadores de Natal, da cidade de Natal. Eu fico olhando, todos eles, teve uma médica também que foi agredida por um namorado fisiculturista, todos eles têm um padrão, se a gente for olhar. São homens jovens, musculosos, né? E sempre com uma coisa territorialista. E eu fico pensando o seguinte, pode ser que eu esteja errada, a gente teria que fazer uma pesquisa muito ampla, tá? Qual é o fator determinante para esse descontrole? Porque, assim, a mulher que levou 60 socos no elevador, a polícia diz que ele fez isso por ciúme. Isso não existe. Não existe motivo para essa... Não existe. Esse tipo de violência é injustificável. E é de tamanha agressividade que parece uma fera selvagem, descontrolada, ao pegar uma presa. Será que isso não tem a ver com a testosterona alta? Porque o pessoal que treina esse tipo de coisa... Isso que eu quero levantar. Será que se a gente fizer em todos esses homens, com esse nível de descontrole, de violência impulsiva e compulsiva, exacerbada, né? A gente não tem um perfil de doses muito extras de testosterona? Mas aí vem uma pergunta. Que são as bombas, né? Mas por que o machão estoura sempre com a mulher? Por que não estoura com o outro na academia? Porque justamente existe o componente covardia. É isso que eu falo. Por mais que a gente pregue igualdade entre homens e mulheres, nós temos uma constituição física menos favorável a essa violência, graças a Deus. Porque eu acho que não se resolve nada com violência. Perdeu-se esse respeito. Esse amigo do elevador resolve na porrada também, não é possível, ele tem que apanhar, né? Eu te garanto que ele faz isso com mulher. Eu acho que ele, onde está preso agora, não acredito que ele esteja fazendo isso com certeza com os colegas de cela. Por quê? Porque exatamente os covardes, motivados por um impulso a mais da sua agressividade, não estou dizendo que a bomba que ele tomou, a testosterona que ele toma, fez ele ficar um cara desrespeitoso. Eu acho que ele já era desrespeitoso, eu acho que ele não considera a mulher como deveria ser considerada, a fonte maior da vida, ele não tem essa deferência com a figura feminina, e eu acho que a overdose de hormônios que essa garotada, que essa geração está usando para ter corpos esculturais. Estética, né? Estética, puramente estética, porque não tem necessidade. Não está fazendo o seu papel, porque muitos estão com acúmulo de gordura, não é só músculo, porque a testosterona também pode produzir gordura, se ela não for bem dosada. Então, são homens que chegam a colocar quase que seios. Isso é uma consequência do excesso de hormônio. Então, eu acho que esse tipo de perfil do bombado, eu acho que, infelizmente, está trazendo um componente em personalidades que já tem esse tipo de desrespeito, ou educação que não foi privilegiada no sentido de ver a mulher como algo positivo, uma fúria. Porque aquela cena que a gente viu daquele homem batendo naquela mulher no elevador, na Juliana, aquilo foi uma fúria descontrolada. Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Pensando nisso, criei uma trajetória existencial que une neurociência, psicologia do sentido e práticas de vida. Tudo num protocolo educativo que não substitui consulta ou terapia, mas com certeza soma na sua caminhada por felicidade autêntica. Eu vou abrir uma aula gratuita sobre os 11 pilares do propósito. Se isso faz sentido para você, se inscreva. Vamos te mostrar que existe um mapa possível
para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Estar bem é bom, mas estar vivo e feliz é muito melhor.